Bom dia, boa tarde, boa noite. Independentemente da hora que estiver a ver este vídeo, sinta-se extremamente cumprimentado. Eu chamo Luz Machado, sou do curso de Contabilidade de Autoria e venho fazer esse trabalho no âmbito da cadeira de Contabilidade Financeira 2. Sinta-se extremamente cumprimentado ao docente Abílio Muxanga, Match of Science. Bom, venho fazer esse trabalho que fala da norma 12, que é o imposto sobre rendimentos correntes e diferidos. Bom, a norma 12, Imposto sobre Rendimento, estabelece o tratamento contabilístico dos impostos sobre lucros das empresas. Bom, o seu principal objetivo é garantir que as consequências fiscais das transações e acontecimentos sejam reconhecidos no mesmo período em que as transações são registradas contabilisticamente. A norma dá dois tipos de impostos correntes e impostos diferidos. Bom, esta é a história do meu trabalho. O meu trabalho está estruturado com os objetivos, âmbito, base fiscal, reconhecimento dos ativos e dos passivos, impostos correntes, mensuração e, por fim, os exercícios. Bom, o objetivo da norma 12 é de estabelecer o tratamento contabilístico dos impostos sobre o lucro designadamente, como contabilizar consequências atuais e futuras em impostos com a fatura a recuperação da quantia registrada de ativos e as transações e outros acontecimentos do período corrente, reconhecidos nas demonstrações financeiras. A norma 14 tem o objetivo ainda de definir a formação de contabilizar os impostos sobre rendimento, reconhecer os efeitos fiscais presentes e futuros das operações das empresas, garantir que as demonstrações financeiras reflitam corretamente as obrigações e os benefícios fiscais. Bom, aonde vamos aplicar esta norma? Para efeito desta norma, o imposto sobre rendimento inclui todos os impostos baseados nos lucros tributáveis, quer sejam impostos nacionais, quer estrangeiros. Os impostos sobre rendimento incluem também impostos retidos na fonte a pagar por um subsidiário associado. Bom, primeiro é importante nós sabermos o que são bases fiscais de um ativo, onde o passivo é a quantidade atribuída a esse ativo ou passivo para fins fiscais. O gasto de imposto é a quantia agregada incluída na determinação de resultados líquidos do período e respeitante a impostos correntes e impostos diferidos. Bom, o rendimento é imposto calculado sobre o lucro tributável da empresa de acordo com a legislação fiscal. Em Moçambique, o principal imposto sobre o rendimento das empresas é o que todos nós sabemos que é o imposto sobre rendimento de pessoas coletivas, o mais conhecido por IRPS. Impostos correntes. Impostos correntes é o valor do imposto a pagar ou a recuperar referente ao lucro tributável do período atual, que é calculado na base da legislação fiscal, que a legislação fiscal é a quantia tributada a esse ativo ou passivo para fins fiscais. Bom, vamos aqui a um exemplo básico de cálculo de impostos correntes. Impostos correntes é igual ao lucro tributável vezes taxa de imposto, que mais devagar veremos sobre isso. Bom, base fiscal de um ativo e base fiscal de um passivo. A base fiscal é a quantia que será dedutível para efeitos fiscais, contra qualquer benefício econômico tributável que fluirão para uma entidade. A base fiscal de um passivo é a quantia registrada menos qualquer quantia que seja dedutível para efeitos fiscais em período contabilísticos futuros em relação a esse passivo. A diferença destes dois é que a quantia do ativo fiscal será dedutível para efeitos fiscais e do passivo, a sua quantia será registrada menos qualquer quantia que seja dedutível para efeitos fiscais. Aqui tem um período contabilístico futuros e para os ativos são benefícios econômicos tributáveis que virão para uma entidade. Bom, é importante sabermos que nessas diferenças temporais, nós temos os impostos diferidos. Os impostos diferidos surgem devido à diferença entre diferenças temporais, que é o valor contabilístico dos ativos e dos passivos, onde temos a sua base fiscal. Bom, as diferenças temporais, onde nós encontramos o valor contabilístico, o valor fiscal de um ativo ou passivo.
e pode ser diferidos temporais tributáveis que já não impostos a pagar no futuro. E temos as diferenças temporais dedutíveis, que já vinha explicado aqui. Temos as temporais dedutíveis, que as dedutíveis que são da base fiscal do ativo, geram redução de impostos futuros. Bom, em relação ao passivo de impostos diferidos, é representado pelo imposto que será pago em período futuro devido às diferenças temporais tributáveis. Enquanto que os ativos de impostos diferidos representam um benefício fiscal futuro resultante de diferenças temporais dedutíveis. Mas será que entenderam bem o que são bases fiscais? Base fiscal é o valor atribuído a um valor, a um ativo ou um passivo para efeitos fiscais. Prosseguindo. Reconhecimento dos passivos e dos ativos por impostos correntes. Deve ser reconhecido como um passivo impostos correntes ainda não pagos. Então, nós vamos reconhecer que é um passivo corrente aqueles que ainda não foram pagos, quer relativos ao período contabilístico correntes, quer ao período anterior. Nós sempre vamos reconhecer que isto aqui é um passivo de impostos não correntes porque ainda não foi pago. Quando, em relação ao período corrente ou período anterior, a quantia já paga excederá a quantia devida, o excesso deve ser reconhecido como um ativo, porque aí já muda, é um ativo. Para nós, como empresários, nós sabemos que o ativo é um bem ou um direito que a empresa tem, ou a empresa processou. Devem ser reconhecidas como passivos por impostos diferidos todas as diferenças tributáveis, exceto quando tais passivos resultam do reconhecimento do momento inicial do goodwill, ou do reconhecimento inicial de um ativo ou passivo. Aí nós reconhecemos que este passivo de impostos diferidos tem diferenças tributáveis. Quando os passivos têm essas isenções, que é o reconhecimento no momento inicial do goodwill, ou no reconhecimento inicial de um passivo ou um ativo. E no reconhecimento do passivo, pressupõe que a sua quantia restada será recuperada através de benefícios econômicos que fluirão para a entidade no futuro. Bom, reconhecimento, em simples palavras, reconhecimento dos passivos por impostos diferidos devem ser reconhecidas para todas as diferenças temporais tributáveis, exceto em situações específicas previstas na norma. Enquanto que no reconhecimento dos impostos dos ativos diferidos, nesse caso, deve ser reconhecida apenas quando for provável que a entidade venha a obter lucros tributáveis suficientes para usar esse benefício fiscal. Enquanto que nos passivos, o reconhecimento para todas as diferenças fiscais devem ser temporárias, tributáveis, com isenção da situação específica da previsão na norma. Temos a outra situação que os ativos que deve ser reconhecida quando for provável que a entidade venha a obter lucros tributáveis. Bom, na mensuração de impostos diferidos, os passivos de ativos por impostos diferidos são calculados utilizando as taxas fiscais que se esperam aplicar quando as diferenças temporárias forem revertidas. Está aqui a sua mensuração, como já havia explicado. Nos ativos, com os passivos, como é que funciona nos ativos? Nos passivos dos ativos, por impostos correntes, devem ser mensurados pela quantia que se espera que venha a ser liquidadas ou recuperadas das autoridades fiscais usando as taxas de imposto. E nos passivos dos ativos são, para entender, os passivos e ativos por impostos diferidos devem ser mensurados às taxas de impostos que se espera sejam aplicadas no período em que a taxa em que o passivo é liquidado ou o ativo é realizado. Vamos aqui um simples exemplo. Sei que não escrevi. Bom, as diferenças temporais, por exemplo, tem de 200 mil meticais com a taxa fiscal de 32% e os impostos diferidos, que são 200 mil vezes 32%, que são 64 mil meticais. Então, essas seriam as diferenças temporais. Bom, as perdas fiscais reportáveis são quando a empresa tem prejuízos fiscais que podem ser utilizados para reduzir impostos futuros. Esses benefícios podem originar de ativos por impostos diferidos. Nesse caso, seria imposto do prejuízo, por exemplo, de 500 mil meticais, vezes a taxa fiscal são 32%, que é a taxa do IRPS, então 32% de 500 mil serão 160 mil. Seriam os benefícios por perdas fiscais, as perdas fiscais reportáveis, quais aqui nós podemos reportar. Reconhecimento das demonstrações de resultados. Normalmente, os impostos correntes é reconhecido nos resultados.
O imposto diferido também é reconhecido nos resultados. Há uma exceção, quando estiverem relacionadas com elementos registrados diretamente no capital próprio. Qual é a diferença de impostos correntes e impostos diferidos? Temos essa diferença. Os impostos correntes referem-se ao período atual, baseia-se no lucro tributável atual e é pago ou recuperado agora, originado de impostos a pagar ou a recuperar. Os impostos correntes estão acontecendo neste momento, enquanto que os impostos diferidos referem-se ao períodos futuros, coisas que vão acontecer, baseia-se em diferenças temporais e será pago ou recuperado futuramente. Vamos agora passar para as divulgações. A entidade deve divulgar a quantia do ativo por impostos diferidos e a natureza de evidência que suporta o seu reconhecimento, quando a utilização do ativo por impostos diferidos está dependente do lucro tributável futuro superior aos lucros restantes por revisão ou por diferenças temporais tributáveis existentes. Bom, a divulgação do estado das demonstrações financeiras, a entidade deve divulgar gastos totais com impostos correntes, impostos diferidos, impostos diferidos, ativos por impostos diferidos, passivos por impostos diferidos, diferenças temporais relativas, benefícios fiscais não reconhecidos. A norma 12 é importante porque a norma 12 é importante porque garante uma apresentação mais fiel dos resultados, evitar ser causas por diferença entre regras contabilísticas e fiscais, permite prevenir causas por diferenças entre regras contabilísticas e fiscais, permite-nos prever obrigações fiscais futuras e aumenta a transparência das demonstrações financeiras. Bom, a base fiscal é um ativo a quantia que será dedutível contra quaisquer benefícios econômicos. Bom, temos aqui a investigação, temos aqui as investigações subsidiárias de impedimentos conjuntivos. Bom, os ativos e os passivos de impostos devem compensar ativos por impostos correntes, passivos por impostos incorrem por impostos correntes quando somente a entidade tem um direito força legal para compensar as quantias reconhecidas e pretender fazê-lo com base líquida ou realizar ativos a liquidar ou passivos simultaneamente. Bom, uma entidade deve compensar ativos por impostos diferidos ou passivos por impostos diferidos quando somente a entidade tem um direito com força legal para compensar ativos de impostos correntes contra passivos por impostos correntes. Bom, esta norma é muito importante para as empresas, porque elas usam vários pontos, né, que posteriormente são usados e estão interligados com a parte fiscal, o nosso direito. Por isso que o nosso PGC, que foi a minha base de pesquisa, tem como objetivo de estabelecer o tratamento contabilístico dos impostos sobre os lucros designados, como contabilizar as consequências atuais e futuras de impostos acionados, com a futura recuperação da quantia registrada do ativo e reconhecida no balanço e na entidade. E as transações e outros acontecimentos do período corrente são reconhecidas nas operações financeiras de uma entidade. Bom, a norma 12 é muito importante mesmo, seja para nossas empresas, seja para nosso dia a dia, mas é muito usado na contabilidade. E nós temos que entender sobre esta norma. Agora vamos passar para o caso prático. Temos aqui a empresa ABC reconheceu um incidente de revalorização relativo a um edifício industrial no valor de 700 mil meticais. Contabilize esses excedentes pelo método de efeito fiscal. Então, está aqui este lançamento. Temos aqui este lançamento. Uma conta 3.2, ativos tangíveis. A sua subconta 3.2.1, edifícios industriais de valor de 700 mil meticais. A conta 7.6, excedentes para revalorização. Na sua subconta 5.6.2.1, antes dos impostos diferentes de valor de 700 mil meticais.
pela revalorização do edifício. E para fazermos a questão dos impostos, que são 32%, nós fazemos 700 meticais vezes 32%, que deu 175. Então, nós fazemos, continuamos os traçamentos, onde acontece 5, 6 excedentes por de na sua subconta 5622 impostos diferidos, na sua a crédito na conta 44 Estado, na sua subconta 4462 passivos por impostos diferidos no valor de 175 meticais para impostos diferidos. Obrigado, agradeço pela atenção dispensada. Em forma de um breve resumo, a norma 12 de impostos diferidos regula a contabilização dos impostos correntes e diferidos. Os impostos correntes correspondem aos impostos a pagar com base no lucro tributável do período. Quando o imposto diferido resulta das diferenças temporais entre a contabilidade e a fiscalidade, assim que é. A aplicação correta desta norma assegura que as demonstrações financeiras reflitam não apenas as obrigações fiscais atuais, mas também os impactos fiscais futuros, proporcionando informações mais completa, transparente e útil para a tomada de decisão. Até a próxima, espero que tenham gostado. Sintam-se cumprimentados. Um beijo.